Vamos falar um pouquinho sobre esse Davi. Um Davi que todo mundo prega, um Davi que todo mundo ouviu falar. A história de Davi é uma história extraordinária. Quando você entende que Davi, no meio dos anos, ele passa um processo terrível. O processo é esse de Davi que, quando você olha a história de Davi, você sente compaixão por tudo que Davi está passando. Você sente aquela tristeza por tudo que Davi enfrenta. O problema de Davi era ser excluído. O problema de Davi era que ninguém acreditava nele. O maior problema que Davi enfrentou é que ele não tinha nenhum apoio. Você já percebeu que nessa vida, para alguém conseguir alguma coisa, tem que ter apoio? Você já percebeu que nessa jornada que nós vivemos, para alguém conquistar alguma coisa hoje tem que ter ajuda? Mas Davi, ele começa a conquistar as coisas sem ajuda, sem apoio. E a história de Davi nos conta que não importasse o tamanho do processo que Davi estivesse passando, Davi sabia que ele tinha um propósito divino. É por isso que no meio desse vídeo, você que está assistindo, você tem que entender que o maior processo de Davi foi o pasto na vida dele. O maior processo de Davi foi o pasto na vida dele. Davi viveu sozinho no pasto. Davi cantava sozinho no pasto. Davi com a sua harpa louvava o Senhor sozinho no pasto. E quem via o que Davi fazia somente era Deus. É aí que está o segredo para você conseguir chegar no trono. É aí que está a vantagem que você tem para você sentar na mesa. É que enquanto as pessoas estão procurando holofote, estão brigando por causa da coroa, estão brigando por tudo aquilo que para eles são extraordinariamente grande, mas Davi está dentro do pasto sendo zelado pelo Senhor. Aprende uma coisa, que em meio a todos os processos de nossa vida, se você não saber suportar o pasto, se você não souber enfrentar o pasto da sua vida, você nunca vai conseguir ser um rei algum dia. Você tem que entender que você tem que matar o leão primeiro. Você tem que entender que você tem que matar o urso primeiro. Você tem que entender que você tem que saber enfrentar inclusões, para que um dia, quando Deus te tire do pasto, você entenda que no meio de tanta luta, que no meio de tanto desespero, você saiu do pasto. Tá vendo Davi? Um jovem que era desprezado, um jovem a qual ninguém dava nada. Mas olha que incrível, olha o que Deus fez na história de Davi, olha o que Deus aprontou na história de Davi. Sabe o que Deus está dizendo para vocês aqui, nesse pequeno vídeo? Deus está dizendo para você assim: não importa o tamanho do seu pasto, não importa se o seu pasto tem mais de 2 ursos, não importa se seu pasto tem mais de 2 leões. Davi, você não está sozinho no pasto. Davi, você não está sozinho no pasto. O pasto é o lugar que Deus cuida. O pasto é o lugar que Deus zela.